Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor, coloca a tua mão santa e poderosa sobre a pregadora Aline, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela, Pai, possa aqui, nesse momento, Pai, para nós aqui que fazemos parte dessa concentração de fé aqui, dessa célula, eu declaro agora, Pai, e para todos que vão ouvir esta palavra, que possa fixar na mente e no coração, e que o Senhor possa agora, Pai, usá-la através do Teu Espírito Santo. Que essa palavra, Pai, sirva para nós aqui e para todos que chegarem até eles, porque nessa concentração de fé, o Espírito Santo está tocando nela e essa mensagem está vindo direto do céu. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a tua bênção, o teu poder aqui nessa comunidade e em todos que chegar esta palavra, em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar a pregadora, que ela possa ser um canal de bênçãos para nós e para todos que ouvirem esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler hoje João 10, versículo do 1 ao 5. João 10, de 1 a 5. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconheceu sua voz. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus aproximou dos discípulos e ele fez essa comparação para que eles pudessem entender que, na verdade, Jesus ele falava muito por meio de parábolas. E muitas das vezes a gente lê a palavra e a gente não consegue compreender, porque ele falava da forma que era a vida dos judeus, da forma que era lá a convivência deles, a forma deles de viver, os hábitos de vida. Então, quando ele diz que quem não entra no curral pela porta e entra às escondidas, né, ele vem como um ladrão, ele está querendo nos dizer as pessoas que são usadas, porque lá o pastor de ovelhas, ele faz um aprisco para as ovelhas. E o aprisco geralmente é uma roda de pedra ou de cerca, seja lá o que for, e aonde ele coloca as ovelhas. E muitas vezes ele precisa de dormir, ou mesmo quando ele não precisa, ele fica na porta daquele aprisco. Geralmente tem uma porta só. Então, por que ele fica na porta? Porque qualquer animal, qualquer coisa que vier, ele está ali protegendo. Então, o que Jesus falou? Eu sou o pastor. Então, eu tenho que estar na porta do seu coração. Eu tenho que estar dentro do seu coração. Para que a partir daí você não deixe o que é mal entrar no seu coração. Eu vou proteger o seu coração. Porque aquele inimigo que vem para matar, roubar e destruir é Satanás. E ele não vai passar pela porta, ele vai querer entrar. Ele vai querer picar o pé. Então, numa gretinha ele vai entrar. Ele não precisa ser convidado para ele chegar. Então, ele queria dizer para eles isso. Mas ele quis dizer também que aquele que conhece a voz dele, mesmo que Satanás chegue, ele vai reconhecer. Isso não é o poder de Deus. Isso não é a voz do meu pastor. E as ovelhas, ela reconhece mesmo a voz do pastor. Porque elas podem estar andando um monte de ovelha aqui e um outro pastor vir de lá e elas virem andando todas juntas, que eles começam a cantar e cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Elas não se misturam. Pode passar ali 100 ovelhas de um pastor e 100 ovelhas de outro, elas passam juntas e não se misturam, porque ela conhece o pastor. Ela conhece o cheiro do pastor.
Inclusive, lá em Israel, aonde a gente vê mais pastores de ovelhas, geralmente eles sempre colocam uma criança para poder ajudar. Tem sempre um adulto, mas sempre você vai ver uma criança. Por quê? Porque eles já colocam aquela criança para a ovelha já ir sentindo o cheiro dela. Porque se aquele outro pastor precisar de se ausentar, tem aquela criança para colocar no lugar. Porque se ele sai e deixa ela sem ele, ela não come, ela não bebe e ela morre de tristeza. Então, por isso que Jesus deu essa comparação aqui para nós. Para que nós possamos saber, entender que quando nós temos uma intimidade com o Pai, quando nós reconhecemos o Pai como nosso único e verdadeiro Salvador, e a gente vive a palavra dele, a gente consegue distinguir a voz dele. Porque mesmo que Satanás venha no nosso ouvido falar que você é um perdedor, você vai falar, não, o meu Pai, o meu pastor, ele diz que com ele eu sou mais que vencedor. Então você vai combater ele com a palavra, assim como Jesus fez com o diabo no deserto. E é para isso que o Senhor está nos chamando nessa noite, para que nós possamos nos atentar e a partir de hoje a gente viver a palavra, a gente acreditar na palavra, a gente profetizar a palavra na nossa casa. Porque a gente vai ter a certeza que independente do que está acontecendo na nossa vida, nós vamos conseguir estar felizes, nós vamos conseguir acreditar que o melhor nós podemos contar, porque o nosso Deus diz que em todos os momentos Ele estaria conosco. Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Então, se ele diz que todos os dias da nossa vida ele estaria conosco, seja esse dia ruim ou mal, ele está do nosso lado. É nós que muitas das vezes desacreditamos nisso e achamos que Satanás está mandando na nossa vida. Acreditamos que é uma macumbaria, que é uma feitiçaria, que é um inimigo, que é qualquer outra coisa que vai nos vencer. Mas quando nós sabemos que o nosso pastor está na porta da nossa casa, da nossa vida, da nossa alma, nós vamos ter a certeza da vitória. E nós vamos saber que ele está do nosso lado e que ele cuida de nós. E ele faz tanta comparação da ovelha porque o pastor, geralmente, às vezes ele chega na ovelhinha e ela é tão coisa que se ela cismar com a água, ela não bebe a água. Ele sempre chega onde tem um poço e ele pega a água e coloca dentro do recipiente e se fizer um barulho, qualquer coisa diferente, ela é medrosa, ela não bebe aquela água. Por isso que ele compara, porque nós somos assim. Às vezes um ventinho que vem, a gente já fica com medo, a gente já fica temeroso, igual os discípulos lá dentro do barco. Quando começou a tempestade, eles gritou, Jesus, nós vamos morrer. E Jesus falou, tão pequena é as suas fé, e ele só mandou e o vento cessou. E ele disse que nós também temos esse poder. Mas quando ele fez essa comparação lá, o que ele quis dizer para nós também? A hora que tiver uma tempestade, a hora que tiver uma enfermidade, nós vamos falar, em nome do Senhor Jesus, o Senhor levou todas as nossas enfermidades lá naquela cruz e crer na nossa cura. Amém. E se nós estamos passando por uma aflição, uma perseguição, nós vamos falar, o Senhor é o nosso Deus da justiça. Ele vai fazer justiça por nós, porque assim está dito lá na palavra. Então nós vamos combater todo o mal. Então a partir de hoje que nós possamos viver essa palavra, porque é para isso que ele nos chamou. E lá, voltando na ovelha, e muitas vezes ele pega aquela água, coloca na garrafa PET e dá ela na mamadeira, com todo carinho. Aleluia, glória a Deus. Mas também, se precisar dele, quando a ovelha, às vezes tem uma ovelha que é sempre rebelde. Tem aquelas que são obedientes, como nós, mas tem aquela que é rebelde. Então, o pastor de ovelhas, quando ele tem uma ovelha rebelde, ele pega ela e quebra a perna dela. Por que ele quebra a perna dela? Para que ele possa carregar ela no colo e ela não fugir de novo e acabar morrendo. Então, muitas das vezes, o nosso pastor Jesus, ele também nos quebra. Só que ele nos quebra por amor. Mas a hora que ele nos quebra também, ele nos carrega no colo, ele nos abraça, ele nos guarda, ele nos protege. Por quê? Mas nós temos que acreditar nisso. E quantas vezes nós já não fomos quebrados? Mas toda vez que nós somos quebrados, alguns aprendem, outros vivem sendo quebrados. Por quê? Porque se Jesus não quebrar ele sai, ele vai embora, ele foge. Igual a ovelhinha. Se o pastor não quebrasse a perninha dela, ela ia fugir. E aí ela ia morrer no deserto escaldante.
Então assim somos nós. Muitas das vezes nós estamos fugindo dele, nós estamos indo lá para as garras, para as mãos de Satanás. E se ele não nos quebrar também a nossa perna, nós vamos lá ser degolados por Satanás. Então aí a gente olha para a nossa vida atrás e a gente vê quantas vezes Jesus precisou de nos quebrar. Mas louvado seja Deus pela infinita misericórdia dele, a gente consegue reconhecer. Então, quando a gente reconhece as nossas falhas, os nossos pecados, vamos nos ajoelhar nos pés do Senhor, arrepender dos nossos pecados, pedir a ajuda do Espírito Santo para que nós não possamos continuar cometendo esse pecado. E assim nós vamos viver uma vida com abundância, porque o nosso Pai, Ele está junto conosco. E Ele quer nos dar uma vida de vitória, uma vida de abundância. Mas para isso nós precisamos ser obedientes. Para isso nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Porque assim como o Senhor disse lá para aquele fariseu, que eu até Nicodemos, o Senhor disse para ele: Nicodemos, se você quiser, você vai ter que nascer de novo. E ele falou: mas eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe. O Senhor: não, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Então, o que ele quis dizer para ele? Você não vai ter que só conhecer a palavra, Nicodemos. Você vai ter que viver a palavra viva. Você vai ter que beber da água da vida, aquela água que nunca mais você vai ter sede, como ele falou com aquela mulher no poço, com aquela samaritana. E foi essa água que ela bebeu. Essa água que ela bebeu foi essa palavra. Ela conseguiu entender o que Jesus falou com ela. Ela conseguiu entender que ele falou assim: a partir de hoje eu estou com você. A partir de hoje eu estou te ajudando. Não precisa você temer mais nada. Não precisa você temer mais nenhum acusador quando você vem aqui nesse poço. Porque ela ia naquele poço de tarde, no sol escaldante, porque ela tinha vergonha. Mas o Senhor sabia, o Senhor conhecia o coração dela, ninguém mais. Os outros só sabiam acusar ela. Mas Jesus conhecia aquela mulher, Jesus conhecia o coração daquela mulher. E aí naquele dia ela conseguiu entender essa palavra. Então que hoje eu e vocês e quem estiver ouvindo possa entender essa palavra, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Ele está na porta do nosso coração. Ele está nos guardando a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então toda vez que nós estivermos aflitos, angustiados, vamos declarar a palavra do Senhor na nossa casa. Pegar a Bíblia e começar a sair falando dentro de casa, lendo a Bíblia, colocando um louvor, uma adoração, porque aí aonde tiver um demônio ele vai ter que bater em retirada, porque ele vai falar: aqui eu não fico, porque aonde tem a palavra de Deus ele estremece. Por isso que todas as vezes a gente pega a palavra para ler, rapidamente vem um sono, rapidamente vem um negócio ali para perturbar. Então o que a gente tem que fazer? Vencer. Vencer e ler a palavra e não desistir, lutar e meditar nessa palavra e viver essa palavra a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Mas para isso ele também falou que o meu filho, aquele que reconheceu o meu filho, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que nós possamos, através da palavra, ela penetrar na nossa mente e no nosso coração e nos limpar e nos purificar de todo pecado, de toda angústia, de todo mal, de toda doença, porque o Senhor levou tudo. Tudo que, todos os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas aflições, o Senhor já levou. Só que nós precisamos de acreditar que Ele já levou. Nós precisamos de ler essa palavra e crer que ela foi falada para mim e para você. Então que a partir de hoje nós possamos acreditar nesta palavra e crer de todo o nosso coração. E assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós teremos uma vida e uma vida com abundância em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu dou oportunidade para alguém que quiser falar alguma coisa. E agradeço a oportunidade e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém.